Glória a Jesus, bendito seja o Senhor dos Exércitos. Se esqueceram de ti, pastor de ovelhas, será que você não é filho de Jessé? Desprezado no campo a vida inteira, mas para Deus todo justo viverá da fé. Em terras estranhas, lutando com ursos, protegendo a ovelha do feroz leão. Mas se foge à noite a ovelha ferida, grande é a tristeza do seu coração. Com a funda na mão e o cajado na outra, vai cantarolando a canção do amor. Glória a Deus. E encontra chorando à beira da estrada. Aleluia, Jesus. E a leva de volta ao redil do Senhor. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por fora, conhece o profundo do teu coração. És o mensageiro, és o seu ungido, que enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado. Eu quero nesta manhã gloriosa saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer da gratidão que tenho a Deus por me oportunizar mais uma vez ministrar a gloriosa palavra de Deus. E neste momento iremos ministrar a lição de número 10, que fala sobre a última defesa de Jó. Estamos estudando nesse trimestre, último trimestre de 2020, não é, a fragilidade humana e a soberania divina. Não é? Tem como base o livro de Jó. Glória a Deus. O nosso texto áureo, o texto de ouro, está em Jó 31:4, que diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática diz assim, ó: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Glória a Deus. A leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 29, versículo de 1 a 5, capítulo 30, versículo de 1 a 5 e capítulo 31, versículo de 1 a 5. Leamos a nossa leitura. Jó 29, 1 a 5 diz: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: que me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30, versículo de 1 a 5. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como um ladrão. Jó 31, 1 a 5. Fiz concerto com meus olhos, pois como os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não veem os meus caminhos
e não conta todos os meus passados. Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, te glorificar, meu Deus, por esta manhã gloriosa que o Senhor está nos proporcionando para mais uma vez, Pai Santo, meditarmos e ministrarmos esta gloriosa lição bíblica dominical. Deus, abençoe aos nossos internautas, a todos aqueles que estão neste momento intercedendo por nós. A nossa família, os nossos amigos, nosso ministério, seja tudo entregue a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o objetivo geral desta lição nossa é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente o seu passado de glória. E os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. Terceiro, elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. E vamos agora já estudar o primeiro tópico da nossa gloriosa lição. Aleluia. Mas antes vamos introduzir a nossa lição. Olha, queridos, o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. 31 e 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição, estudaremos e veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Hoje perguntamos: como você se apresentaria diante de Deus agora? O que você tem para contar a Deus sobre o seu passado? O tópico 1 da nossa lição, de Jó relembra seu passado de glória. Glória a Jesus. Subtópico 1 fala sobre a prosperidade material e espiritual. Vai o capítulo 29, de 1 a 11. E Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Era a lembrança de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia. Deus estava sempre em sua tenda. Suas bênçãos sobre ele e sua família. Glória a Deus. Sua orientação em meio à dificuldade. Então Jó lembrou as bênçãos que ele recebia sobre sua família e também as orientações que Deus sempre lhe dava em meio à sua dificuldade. Aleluia. E também a presença real de Deus na vida dele. Jó 29, 5. Jó, portanto, querido, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Aleluia. Subtópico 2 da lição fala sobre reconhecimento social. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da cidade. A Bíblia fala que os jovens e os velhos iam tomar conselho com Jó. Eles sempre os procuravam para receber orientação. Talvez, querido, isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência no diálogo do livro. Isso demonstra também que ele exercia um importante papel social na comunidade.
Que lindo homem, que maravilhoso homem. Ele também ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Pegue isso aqui, ele ajudava os desvalidos. Amados irmãos, irmãs, não passe ao largo daquilo que quer sua ajuda. Não passe ao largo. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Obrigado, irmã Esther. Jó 49:7. Glória a Deus. Jó protegia os pobres e punia os opressores. Quem protege os pobres hoje? Quem pune aquele que estão oprimidos, os menos favorecidos? É para nós como cristãos refletirmos. Nós como pastores refletimos. Seu amor e defesa pela justiça era como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social ao menos favorecido e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava com os estranhos. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado da sua esposa e dos seus filhos. E ele indica isso no capítulo 29, versículo 18. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Subtópico 3 fala sobre uma ponderação importante. Não há dúvida, querido, não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrário aos defendidos nas Escrituras. De fato, Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto e ir além do que está escrito e sobrepor os pensamentos da Bíblia. No tópico 2 da nossa lição, fala sobre Jó lamenta seu estado presente. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 1 fala desprezo por parte do jovem e das classes menos favorecidas. Jó capítulo 30, 1-23. Amados, olhem, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grandes estimas. Provérbio capítulo 20. Provérbio capítulo 20, versículo 29, está assim escrito. Provérbio capítulo 20, versículo 29. Glória a Deus. Fala assim, ó. O ornato do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado. Não só pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que
Ele diz: agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr os cães do meu rebanho. Os jovens estavam rindo agora da situação em que Jó estava passando. Portanto, de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Glória a Deus. Se alguém nesta manhã está se sentindo no fundo do poço, lembre-se, a história ainda não terminou. Subtópico 2 fala sobre ambiente, abatimento físico e emocional. Glória a Deus. Capítulo 30, do 16 a 31, fala assim, ó, o patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além do físico, também atinge a sua natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Salmo 42 e 4. Glória a Deus. Salmo 42 e 4. O salmista lamenta também as suas dores. Aleluia. Salmo 42 e 4 fala assim, ó. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele lamentou a situação que ele estava passando também. Nas suas vestes, Jó via a prova do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18 do capítulo 30, aparece a palavra desfigurou-se. Ô irmão, que alguns traduzem por manchada, ou seja, a ferida aberta de Jó, ela manchava a sua veste, com certeza de sangue e de pus. E que mesmo de clamar Altíssimo, este lhe ignora. O homem de hoje sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Subtópico 3 fala: Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta. O sofrimento emocional de Jó, aleluia, refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Jó 30 e 25. Mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por este sentimento, irmãos? Quantas vezes um sentimento de injustiça, um sentimento de injustiça não assola-nos a alma. Cheguemos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar. O estado presente de Jó é marcado pelo desprezo do jovem, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. Vamos para o último tópico da nossa lição.
que fala sobre o futuro em aberto de Jó. O futuro em aberto de Jó. No capítulo 31-4, seus amigos silenciam. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está aberto e se mostra incerteza. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as suas esferas da vida. Na esfera moral, na esfera sexual. Jó não fornicou, Jó não adulterou, Jó não mentiu. E ele mostra, por exemplo, assim inclusive, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos, para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Jesus Cristo nos recomenda em São Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, e vamos ler. São Mateus capítulo 25, capítulo 5, versículo 27 a 30, Jesus nos dá essa orientação. Glória a Jesus. Jesus fala: ou não ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arrancai-o e atirai-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, cortai-a e atirai-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Aleluia. Conselho de Jesus. Subtópico 2 da nossa lição, ele fala assim, ó, Jó em defesa da sua ética social. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Glória a Deus. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que só foi isso porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou os órfãos e as viúvas com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinha liberdade para o procurarem e apresentar suas queixas. Que lindo homem! O seu comportamento social habilitou a agir como tribuno do desvalido. Jó capítulo 30, do 13 ao 23. Lembremos da verdadeira religião, e eu gosto desse versículo. Como bem Tiago afirmou, 1 e 27. Um dos versículos mais lindos. Um dos versículos mais profundos, mais desafiante é esse aí. Tiago 1 e 27. Ele fala que a religião boa e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. Subtópico 3 fala: Jó busca a resposta de Deus. Glória a Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva,
sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, meus irmãos, porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Como nos apresentaremos diante de Deus? Pergunta, né? Como você e eu podemos nos apresentar diante do Senhor? Jó era inocente no que estava sofrendo. E nós? Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos... Glória a Deus. Aleluia. Como podemos nos apresentar diante de Deus e nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo é quem nos justifica. Romanos capítulo 8, 31 e 33. Aleluia. Vou ler Romanos capítulo 8, 31 e 33. Vamos ler a Bíblia, que ela fala mais alto. Romanos 8, glória a Jesus, 31 e 33. A Santa Palavra fala assim, 8, 31 e 33. Quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. 33 fala, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus. Então, Deus nos justifica, amados. É Ele que nos justifica. Aleluia. Concluindo a nossa gloriosa lição, quero vos dizer que vimos que Jó se lembrou do seu passado, abençoado, e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que os desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Que lindo, irmão. Assim ele acredita que chegou ao grande momento de se apresentar a Deus e receber dele um veredito, ou seja, uma decisão final, de que é um homem injustiçado e inocente. Glória a Deus. E aí concluímos a nossa lição, queridos, dizendo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a nossa luz, o Senhor nos dê gozo e paz. Oremos, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos, Deus, te glorificar, te exaltar por mais esta lição bíblica dominical. Sabemos, Deus, que sem ti nada podemos fazer. É a tua graça que nos possibilita ministrar esta linda aula, esta gloriosa aula, que serve para o nosso elevo espiritual. Obrigado, Senhor, por ter estado sempre conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Um abraço fraterno para todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.